Boa noite, irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse primeiro domingo nosso de quarentena, aí, onde nós estamos aqui obedecendo ao nosso Deus, em nossas casas, aí, glorificando e exaltando o nome dEle. E eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, nesse culto nosso evangelístico, adorando a Deus com uma palavra do Senhor. E eu quero compartilhar com os irmãos sobre caminho. Nós precisamos seguir Jesus, porque Jesus é o caminho, Ele que nos orienta, Ele que nos dá a vitória. Eu quero ler 2 versos aqui falando de caminho. O primeiro verso está lá em Êxodo capítulo 33, o versículo 18. O segundo verso está lá em João capítulo 14, o versículo 6. Eu vou ler os 2 versos, depois nós vamos entrar aí na reflexão do texto e aplicarmos na nossa vida hoje, nessa caminhada nossa. Êxodo 33, o versículo 18, diz assim: Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. E vamos pular então para Mateus, para João capítulo 14, o versículo 6, que é outro texto que fala de caminho, e vai dizer: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Caminho, precisamos seguir. O caminho é Jesus. E Jesus é o caminho da vitória, não é? Sabemos que a dificuldade é grande, sabemos que as barreiras são grandes, mas precisamos seguir Jesus, irmãos. Eu penso logo na introdução desta palavra, falando de tempos atrás, quando aqueles homens queriam subir o monte do Himalaia, subir no pico Everest de 8.848 metros. O caminho para eles era muito árduo, muito difícil, mas era o caminho que eles queriam seguir para chegar no pico daquele monte e receber a vitória. Hoje, nós precisamos seguir Jesus para receber a nossa vitória. Precisamos crer, sabe, no poder de Deus e na graça de Deus. E usufruir disso, porque quando chegarmos ao final desta caminhada, onde vamos ver o agir de Deus, vamos poder dizer, eu fiz parte dessa caminhada, eu fiz parte desse caminho, eu confiei, eu glorifiquei, eu exaltei, eu orei, eu li a palavra do Senhor. Então pense na sua vida espiritual, pense na sua caminhada, pense no Monte Sinai que você está seguindo, pense em Jesus à sua frente, coloque a sua vida diante de Deus nesse tempo de caminhada, que nós não sabemos o tempo que vai ser. O Monte Sinai era alto, né? O pico Everest era alto, mas nós não sabemos quanto tempo. E fácil não vai ser. E as barreiras que encontramos em nossas vidas vai nos fazer crescer. Nós vamos aprender com o nosso Deus. E precisamos realmente ir além e ser firmes, sabe, naquilo que o Senhor confia a nós. Então pense nisso, pense na sua vida espiritual, sabendo que realmente o Senhor nos fará vencer as barreiras, sabe, do dia a dia, as barreiras. E vamos então dividir essa mensagem do caminho da vitória em 3 pontos. O primeiro ponto que eu quero pensar com os irmãos é: diante da dificuldade, Jesus é o único caminho. O único caminho é Jesus. O outro ponto é: não dá para caminhar sem Jesus. E o terceiro ponto: Deus sempre vai nos mostrar o caminho. Nunca vamos estar perdidos seguindo Jesus. Diante da dificuldade, Jesus é o único caminho. Não existe outro caminho. A dificuldade não fez com que Moisés, já no início, desistisse. Talvez você possa pensar na dificuldade de Moisés pela idade, de 80 anos. Talvez você possa pensar na dificuldade da distância. Talvez você possa pensar na dificuldade da altura do monte. Então não tem como colocarmos dificuldade. Já vai faltar isso, vai faltar aquilo. Eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Precisamos colocar a nossa vida diante de Deus sabendo que Jesus é o nosso caminho. Jesus é o nosso caminho. Quando pensamos em Tomé na sua incredulidade, dizendo para onde eu vou, por onde eu vou, sabe como vou, não é? Indagando Jesus.
Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, você precisa também me seguir. Nós precisamos seguir Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor. Por maior que seja a dificuldade. Lembra daquela mulher com fluxo de sangue que ela seguiu, né? Já falamos tanto sobre isso. Mas ela foi. E nós precisamos ir. Agora em sua casa, eu aqui na minha casa, vamos glorificar Deus, vamos adorar o Senhor. Vamos seguir esse caminho e deixar Deus fazer aquilo que Ele quer fazer, que é buscar e salvar os perdidos. Muitos hoje falam das mortes, são tantas, né? Mas só que a vida pertence a Deus. Ninguém morre sem a permissão de Deus, sem a vontade soberana de Deus. Agora, ninguém fala nas vidas que estão sendo salvas. Ninguém fala naqueles que estão se rendendo aos pés de Jesus. Ninguém fala naqueles que estão reconhecendo que realmente Jesus Cristo é o Senhor. Ninguém fala naqueles que estão falando: realmente eu não posso salvar a minha vida. Realmente não é o meu dinheiro. Eu preciso mudar de caminho. Ninguém fala nisso. Mas é isso que o Senhor quer fazer. Ele quer buscar e salvar o perdido. Vamos orar, vamos crer, vamos caminhar segundo a orientação de Deus. Lembra quando Moisés era seguido por Faraó? Ele caminhava e a dificuldade vinha atrás dele, Faraó vinha. Interessante pensarmos ali que se Faraó não viesse correndo atrás de Moisés não atravessaria o Mar Vermelho. Ele ia ter que dar a volta porque o mar não ia se abrir. O milagre aconteceu porque a dificuldade veio atrás dele. E para o milagre acontecer, irmãos, é preciso a dificuldade vir. A dificuldade chegou. E quando a dificuldade chega, é a oportunidade que temos de ver a graça, o poder, o milagre de Deus, porque o poderoso é Ele. Nós precisamos caminhar em direção a Ele. Moisés caminhou e viu o milagre. Viu o Senhor abrindo o mar. É isso que nós precisamos fazer nesse tempo. É caminhar. E aí o mar se abre. E aí as coisas acontecem. E aí o Senhor faz. Para isso, irmãos, nós precisamos seguir. Seguir. Sem desespero, sem nenhum medo. É crendo. É confiando no Senhor. É melhor o caminho, irmãos. É melhor seguir o caminho. Não dá para seguir sem Jesus. Já disse na igreja, se atalho fosse bom, não existia caminho, né? Então é melhor estar no caminho. O nosso caminho é Jesus. Moisés ali não tomou atalho nenhum, né? A Bíblia diz que ele foi até o Monte Sinai. Ele seguiu aquelas 32 horas de caminhada. Ele foi. Moisés não tomou atalho. Cristo no seu ministério até a cruz também, ele foi. Nós precisamos seguir hoje. Sabemos que a Bíblia nos orienta dos finais dos tempos. Fala dos princípios das dores, não é? E se fôssemos olhar espiritualmente falando e biblicamente falando, a tendência, irmãos, é a dificuldade aumentar. Então não podemos parar. Não podemos parar. Davi tentou tomar atalho quando já falamos da arca, né? Levando a arca com mais facilidade, em 2 Samuel capítulo 6, mas não é isso que o Senhor quer. Precisamos realmente agora nesse tempo de buscar ao Senhor, como aquela igreja lá de Atos, de casa em casa, culto no lar, oração em família, acordar falando com Deus, colocando diante de Deus, crendo no poder de Deus. Deus supre a nossa necessidade, não nos preocupando com aquilo que vai acontecer amanhã, porque amanhã pertence ao Senhor. Então não duvide disso. Não duvide disso. O apóstolo Paulo, por não ter problema com a toalha, ele vai nos ensinar o seguinte. Ele diz assim, Gálatas 20, versículos 19 e 20. Porque mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso é seguir o caminho. Isso é caminhar com Jesus. E Deus sempre vai nos mostrar o caminho. Nunca vamos estar perdidos seguindo Jesus. Moisés tinha essa certeza de que o caminho era aquele. Ele não estava preocupado com a distância. Não estava preocupado com a sua idade. Ele queria seguir o caminho.
Tomé estava com dúvida, mas Jesus o disse: vem, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você precisa seguir. Jairo, quando começou a seguir Jesus, ele tinha certeza de que Jesus podia fazer alguma coisa, e até mesmo sabendo que a sua filha já havia morrido, ele continuou do lado de Jesus. É assim que Jesus faz quando seguimos. O caos pode estar aí, irmãos, instalado. As notícias podem ser as piores, mas nós estamos seguindo o dono de tudo, o que pode tudo. Então ele nos faz prosseguir, sabendo que o plano é dele, que a vontade soberana é dele. Ele é que sabe, ele é que conhece, ele que nos faz seguir. Ele que nos mostra o caminho, ele que nos chama, ele que vai à nossa frente. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, versículo 24. Seguir e obedecer o caminho. Essa é a nossa missão, é a nossa função, é o nosso ministério nesse tempo agora. Não adianta dizer que, sabe, eu não consigo, que eu não vou chegar, sabe, que eu sou muito falho, que eu sou muito pequeno. O Senhor nos escolheu para isso, irmãos. Precisamos seguir. O Senhor nos mostra o caminho e nos dá a condição, nos dá recurso necessário. Lembra daquela mulher adúltera quando ela vinha em João capítulo 8, versículo 7, as pessoas vendo, pensando que ia matar aquela mulher. Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atirou, todo mundo foi embora. Nem Jesus atirou. Disse: mulher, cadê seus acusadores? Ela disse: todo mundo já foi. Ele disse: pois é, nem eu te acuso. Então aquela mulher, com toda a sua dificuldade, ela tinha a oportunidade de também seguir Jesus. Então não se sinta pequeno. Você é importante, é útil, é necessário. Você é em você que Deus confia, para que, sabe, as pessoas entendam o poder e a graça do Senhor nesse tempo. Então confie, creia no Senhor. Creia no Senhor. Não adianta dizer que você, sabe, não tem condição, que você, sabe, está fraco. Se coloque diante de Deus. O Senhor te chama hoje para seguir esse caminho. Te chama hoje para seguir esse caminho. Coloque a sua família diante de Deus. Ore ao Senhor. Entenda o que Deus vai fazer. Entenda que Deus está te chamando para a sua casa, para ser a diferença, a referência, o exemplo, aquele que confia num Deus que pode, num Deus que faz. Siga o caminho, por mais difícil que seja. Coloque diante do Senhor. Que caminho você tem trilhado? Pense nisso. Talvez Deus esteja fortalecendo o seu caminho. Você está enfrentando a dificuldade seguindo Jesus? Reflita nisso. Ou você está pegando algum atalho da vida, sabe? Alguns caminhos mais fáceis. Reflita, coloque a sua vida diante de Deus nesse momento de dificuldade. E obedeça ao Senhor. Recorra ao Senhor, sabe? Refletindo nesta palavra. Nós estamos diante de um grande desafio, irmãos. O desafio é muito grande. Nós precisamos vencer essa montanha. Esse vírus chamado coronavírus, né? Onde as pessoas estão com medo, crianças, jovens, adultos, anciãos, sofrendo, pessoas morrendo em países. O Brasil aí alarmado. Irmãos, Deus está no controle de tudo. Nós somos os servos do Senhor, os servos do Senhor, os embaixadores do Rei aqui nessa terra. Aqueles que vão morar, sabe, diante do Senhor eternamente. Vamos fazer a diferença. Vamos subir a montanha, sem nos desviarmos do caminho. Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado. E nós temos a certeza de que mais adiante o Senhor continuará nos sustentando, nos ajudando. Aquele que se desviar do seu caminho, para trilhar um caminho mais rápido, pode ser levado como um relâmpago ao ponto alto, mas não alcançará o seu objetivo. Então fácil não é para ninguém. Tem pessoas que conquistam poder, dinheiro, tantas outras coisas, realizam seus sonhos humanos, mas não pensam na eternidade. É o que acontece com a humanidade hoje. A humanidade está tendo que rever os seus conceitos. E pensando, eu posso pegar o coronavírus, eu posso morrer, eu posso perder a vida.
precisa colocar a vida diante do Senhor, que é o dono dela. Vamos seguir o caminho. Não tem atalho, não. É o Senhor Jesus. Então a palavra é do Senhor. Não tenha medo. Se sinta capacitado por Deus, orientado por Deus, para seguir esse caminho que não é nosso, é dele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Estamos seguindo o caminho do Senhor, que colocamos a nossa vida diante do Senhor. É melhor seguir o caminho do que o atalho. Chegar em segurança é muito melhor, não é? E o Senhor nos faz chegar em segurança. Ter quem nos mostra o caminho correto é melhor do que tudo. E nós temos um Deus que vai à frente. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Receber esse desafio como bênção de Deus na nossa vida. Nesse tempo em que temos de glorificar o nome dele. Esse ano de 2020, né, quando chegarmos lá na frente e falar assim, eu, naquela época, estava caminhando com Jesus. Não estava olhando para a dificuldade, não estava olhando para o tempo, não estava olhando para a idade, não estava olhando para a falta de recurso, eu estava seguindo o caminho. Pessoas foram salvas naquela época e eu fiz parte desse caminho, eu fiz parte dessa caminhada. Eu confiei, eu acreditei. Alguém da sua família talvez possa ser salvo por Jesus Cristo, possa se reconciliar com Jesus por intermédio da sua vida, por instrumentalidade sua. Pense nisso e agradeça a Deus por isso. Seja fiel ao Senhor nesse tempo presente. Vamos como igreja, sabe, realmente nos ajuntarmos. Claro que vamos ficar com saudade um do outro por não estarmos presentes, mas isso vai nos servir de crescimento. Com tudo isso acabar, vamos voltar com força para a segunda igreja batida, dizendo, foi bênção de Deus. Eu cresci muito diante de Deus. Eu aprendi muito com Deus. Eu li muito a palavra de Deus. Eu falei muito com Deus. Eu cresci muito em intimidade com Deus. E você vai estar mais forte por causa da sua caminhada. E vai ajudar outras pessoas a caminharem também. Vai fazer como Moisés, descer com um rosto, sabe, resplandecendo, porque ele caminhou. Faça isso. Caminhe. Caminhe. E receba a vitória que já está nas mãos do nosso Deus. Não fique preocupado, não fique, sabe, com a cabeça pensativa nas notícias ruins que aparecem, que são tantas, tentando até tirar o juízo de muitas pessoas. Mas nós confiamos no Senhor. Sabemos que as notícias existem, mas o nosso Deus é o dono de todas as coisas. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Enriqueça a nossa vida de fé e de esperança. E eu quero aqui nesta noite, encerrando esta palavra, orar pela sua vida. Colocar a sua vida diante de Deus. Pedindo que Deus te dê força, te abençoe, te sustente, te guarde e fortaleça a sua vida. Sabe, para que você, com a sua vida, possa ser instrumento de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito ter seus efeitos. Clame ao Senhor, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor nesse tempo. Vamos orar? Quero colocar a sua vida diante de Deus. Deus amado, eu te louvo, eu te agradeço, eu glorifico, eu exalto o teu nome, Senhor. Pela oportunidade que temos de, nesse tempo presente, caminhar em direção ao Senhor, sendo fiel ao Senhor, obedecendo a tua palavra. Deus amado, nesse tempo, ó Deus, dessa peste, desse coronavírus, ó Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ser igreja nesse tempo, que nós possamos realmente mostrar a diferença que o Senhor faz em nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe a tua igreja, os teus filhos em casa nesta hora. Seja com a vida de cada um, fortaleça os teus filhos, ó Pai, que eles cresçam diante perante o Senhor. Deus, que eles aprendam mais e mais do Senhor. Salve vidas, ó Pai, através da vida dos teus filhos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe cada um, desde o menor ao maior. Tome a segunda igreja batista em tuas mãos, ó Pai, que possamos, ó Deus, ali naquele lugar, na segunda igreja batista, ali ser instrumento do Senhor. Que possamos ser, ó Deus, aqui neste lugar, ser realmente instrumento do Senhor, sendo relevante nesse lugar, mostrando a diferença. E Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pela vitória que nós teremos em tudo isso, porque a vitória vem do Senhor e nós cremos. Deus, nós oramos agradecidos a Deus e fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém.